Eu queria falar nessa primeira palavra com vocês a respeito da paternidade de Deus. E esse é um assunto que talvez você já até me viu ministrando, né, em algum lugar. É um assunto que eu tenho muito facilidade e prazer em abordar, porque foi um assunto que eu fui muito tratada por Deus, né? Foi através da paternidade de Deus, quando eu finalmente descobri que Deus era o meu pai, e que eu tive a revelação disso no meu coração, porque é muito fácil nós falarmos, né? Ah, Deus é meu pai, amém, Deus é seu pai, amém. E você concordar, falar amém, Deus é meu pai, eu já sei disso, todo mundo fala isso. Mas é muito complicado você conseguir entender verdadeiramente que Deus é o seu pai. E eu vou explicar, né, um pouquinho do porquê disso. E a paternidade de Deus para a vida de uma moça cristã, principalmente, que somos nós, né, todas que estamos aqui, isso é algo que você tem que ter muito bem resolvido no seu coração, né? Você tem que ser muito bem resolvida na questão da paternidade, porque senão, dificilmente, eu ouso dizer que dificilmente você conseguirá romper nas coisas do Senhor, né? Quando você não tem bem firmado no seu coração quem Deus é na sua vida, e Ele é o seu pai, você não consegue romper nas coisas do Senhor, né? E como eu disse, algumas aqui já me ouviram falar sobre paternidade, e se você já ouviu, você vai ouvir de novo, e eu creio que Deus vai falar mais um tiquinho no seu coração, porque a paternidade de Deus, ela é algo que é um processo, né? Você vai entender que muitas vezes você não foi curada de imediato na sua paternidade. Muitas vezes nós passamos lá pelo encontro de Deus, né? Pela parte da cura da alma, que nós falamos de paternidade, que nós falamos de emoções e etc. E nós saímos de lá e falamos, uau, acabou, fui transformada, agora estou curada, sou santa, consagrada, ninguém mais me toca. Mas, ao decorrer do seu caminhar com o Senhor, você vai perceber que algumas vezes você tem algumas inconstâncias, né? Acho que ninguém aqui conhece gente assim, né? Que um dia está super animada, acorda, uau, hoje eu vou ganhar o mundo, eu vou converter 3.000 igual a Pedro, eu vou falar e as pessoas vão me ver e vão ser tocadas pelo amor de Deus e não sei o quê, e amém. Aí no outro dia acorda, eu não sei se Deus me ama mesmo, não sei se eu quero continuar lá na célula, esse povo é muito difícil, homem nenhum presta, esse negócio de corte, de guardar, é uma baboseira. Acho que ninguém conhece gente assim, né? Todo mundo aqui sempre acorda motivada e feliz. E saiba que se algum dia você sofreu com isso, ou se você ainda sofre essas inconstâncias, com certeza é porque você ainda não tem firmado na sua vida quem é Deus na sua vida. E Ele é seu pai. Mais uma vez eu vou dizer, você ainda não recebeu a revelação de que você é filha amada do Senhor, que você é princesa dele, como eu escrevi algumas milhares de vezes aqui nesse livro. E a paternidade de Deus, ela é algo muito sério. Por quê? O diabo é alguém astuto, né? E nós temos, mesmo que subconscientemente, nós fazemos a ligação do nosso pai terreno com o nosso pai celestial, que é Deus. Mesmo você falando, não, eu nunca fiz essa ligação, eu nunca comparei meu pai com Deus, imagina, você comparou sim. Em algum momento da sua vida, você comparou, mesmo que subconscientemente. Então, se seu pai aqui na terra foi um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai atencioso, você provavelmente não teve grandes dificuldades para receber o amor de Deus, porque você falou, não, Deus é atencioso, Deus é bondoso, Deus é carinhoso, assim como meu pai. Agora, se você teve um pai que te feriu em alguma área, que te machucou, que te abandonou, que te rejeitou, provavelmente
você tem dificuldades para receber o amor de Deus. Porque na sua mente você faz essa ligação. Não, Deus é bom, mas a qualquer momento Ele vai me rejeitar. Não, Deus é bom, mas deixa eu pisar na bola que Ele vai me maltratar. Deus é bom, eu sei que Ele é bom, mas eu acho que Ele está me rejeitando, porque faz um tempo que eu não sinto a presença dEle, Ele está me rejeitando. Você automaticamente faz essa ligação. E como eu disse, o diabo é astuto, né? Ele usa a figura paterna da terra para ferir a figura celestial de Deus. Porque Deus é nosso Pai. E automaticamente nós fazemos essa ligação. Se Deus é meu Pai, então quer dizer que Ele é igual ao meu Pai da terra. E o diabo usa disso. O pai, na vida de uma menina, eu não sei se você sabe disso. A psicologia diz isso, a Esther pode falar. E o pai, na vida de qualquer ser humano, na vida de meninas e na vida de meninos, ele é alguém que forma o seu caráter. Então, se seu pai sempre falou que você é linda, que você é bela, que você é carinhosa, que você é meiga, você com certeza tomou isso para si e acredita nisso até hoje. Por mais que algum dia na sua vida alguém tenha passado por você e falado: nossa, você é feia, você é mó Maria homem. Mas se seu pai alguma vez te afirmou isso, falou: filha, você é linda, nossa, você é tão meiga, você não vai acreditar no que as pessoas falam, porque o seu pai é quem forma o seu caráter e essa marca fica em você. Você achando isso ou não, a psicologia diz que essa marca ela é firmada em você. E eu estava lendo até uma história de uma moça que ela era bailarina e desde pequena o pai dela falava: nossa filha, você tem os pés mais lindos que eu já vi. E vocês já viram pé de bailarina? É tudo detonado, né? Porque tem que usar aquele treco lá que você fica na ponta e arregaça com os dedos. E o pai dela falava: nossa, seu pé é o pé mais lindo que o papai já viu. Nossa, seu pé é maravilhoso. E ela diz que mesmo ela sabendo que o pé dela era feio, porque estava todo, né, zoado lá dela dançar, e de algumas pessoas terem falado para ela: Eca, que pé nojento, que pé feio, ela nunca achou o pé dela feio. Porque o pai dela um dia disse que o pé dela era lindo. Para você ver como que essas marcas são verdadeiras. E tem um livro que eu falo sempre desse livro, né? Quem já me viu pregar ou quem já conversou comigo alguma vez na vida, eu falo bastante desse livro que chama Procura. Esse livro é o meu. É outro livro que chama Educando Meninas. E eu comprei esse livro uma vez, quando minha filha nasceu, porque eu falei: não, preciso saber educar essa menina, né? Então comprei Educando Meninas, que é de um psicólogo cristão que chama Dr. James Dobson. E lá, é um livro fantástico esse livro. Se você tiver a oportunidade de ter esse livro, compre. Não porque você está grávida e vai ter uma menina, mas compre para você, mulher. E eu lembro que eu comecei a ler esse livro para minha filha, né, para saber educá-la, e eu comecei a ser ministrada. Então eu chorava, eu lia as páginas e chorava. Às vezes meu marido chegava em casa e estava chorando. E ele: o que você está chorando? Não, estou lendo o livro aqui. Mas você não comprou esse livro para a Chloe? Eu falei: não, mas eu descobri que Deus fez eu comprar esse livro para Ele me curar. E não falar comigo através, né, para cuidar da minha filha. E ele é um livro muito poderoso e ele fala muito da questão da paternidade, entre a relação entre o pai e uma filha. E ele diz aqui, num tópico, eu até coloquei algumas pequenas frases dele, alguns pequenos trechos, eu escrevi no meu livro desse psicólogo. E ele diz assim, o Dr. James Dobson: creio que há diversas abordagens para incutir nas meninas uma percepção saudável de valor próprio, mas o ponto de partida é a segurança de uma família afetuosa. Mais especificamente, depende de um pai atencioso e incentivador. As mães também são fundamentais de muitas outras formas, mas o valor próprio da menina está ligado em delicado equilíbrio ao relacionamento com o seu pai.
Em um outro ponto ele diz: há um lugar na alma feminina reservada para o papai, ou para a figura paterna. Oh, minha irmã, Deus abençoe sua vida, viu? E que sempre anseia por afirmação. Claro que cada menina ou mulher é diferente, mas quase toda menina almeja uma ligação próxima com o homem mais importante da sua vida. Se ele a amar e a proteger, e se ela encontrar segurança e afeição nos braços dele, ela o estimará profundamente. A menos que o pai a decepcione, a filha terá grande afeto por ele para o resto da sua vida. A tendência será que ela veja todos os homens sob a ótica desse relacionamento. Se o pai a rejeitar, ignorar, ou pior, se abusar dela e abandoná-la, o anseio por ela experimentado se tornará mais intenso e com frequência será marcado por ressentimento e raiva. Ou seja, a figura paterna é tudo na vida da menina, né? Então, se você, como eu, teve um pai que muitas vezes não te deu a atenção que você merecia ou que você achava que você merecia, dificilmente você vai conseguir se firmar nas coisas de Deus, porque você enxerga Deus como um pai que não te dá atenção, que não quer que você seja próspera, que não quer que você seja abençoada e que na verdade só quer o seu mal, né? Eu tive um pai que sempre morou comigo, com a minha família, porque muitas vezes a gente pensa assim, mas só é pai ruim quem abandonou, quem rejeitou, quem não conheceu o pai. Mas, no meu caso, eu tive um pai que morou comigo, morou com a minha mãe, com meus irmãos, por muito tempo, né? Hoje ele não mora mais, eles se separaram. Mas nós, na minha adolescência, né, que era a fase mais crítica da menina, de todo mundo, meu pai morava comigo. Mas meu pai trabalhava muito, ele é bancário até hoje. E ele trabalhava muito, chegava à noite cansado e não queria muito conversar, chegava geralmente estressado, porque quem trabalha em banco, ou quem já trabalhou em banco deve saber, é muito estressante. E ele chegava estressado em casa e não queria conversar. E aí ele saía, ia para fazer academia, jogava futebol e tal. E nunca deu uma atenção devida, assim, para mim, para minha irmã, para o meu irmão. E eu, como menina, me sentia muito mal com isso, né? Eu falava, caramba, mas eu queria ter a atenção do meu pai, contar para ele as coisas. E também meu pai era uma pessoa muito seca, então ele não costumava falar, você é linda, eu te amo. Eu te amo, para ele, a gente sabia que tinha data certa. Para receber eu te amo, era só no aniversário ou no Natal. E se ele tivesse de bom humor no Natal também, que senão era só no aniversário. E aí, era isso. E ele era alguém que nos dava medo. Assim, a forma de educar dele não era aqueles pais carinhosos que falam, olha filha, vamos conversar, senta aqui, fiquei sabendo que você fez isso, que você não está indo bem na escola, que isso. Não, ele colocava medo. Ele falava, olha, se eu te pegar fazendo isso, você já sabe. Se eu for lá na sua escola e a sua nota estiver desse jeito, você já sabe. E isso me gerava muito medo. Então, assim, tudo que acontecia na minha vida, principalmente na época da adolescência, que, como eu já disse aqui, é uma época crítica da menina, porque você está começando, né, a querer a se abrir para conhecer meninos, naquela fase que você está ali, a flor da pele, a fase da paquera, que você começa a olhar e tal. E eu não tinha ninguém para contar isso. E eu tinha medo também de eu contar e ele brigar comigo. Falar, agora você vai ver. Você está com gracinha com o menino? Eu vou acabar com a sua vida. Então, qualquer coisa que eu fazia, eu já fazia pensando, se meu pai descobrir, estou lascada. Se meu pai descobrir, amanhã pode avisar o pessoal que é para ir no meu velório, que eu vou morrer. Eu morria de medo, eu tinha um medo. Então, eu era alguém muito assim, medrosa. E aí, quando eu descobri a Deus, né, quando eu conheci o Senhor, como que vocês acham que eu enxergava Deus? Com medo, achando que qualquer coisa que eu fizesse, Deus ia me fulminar, Deus ia mandar um raio na minha cabeça. E eu vivi assim durante muito tempo.
Né? E teve uma ocasião, que eu já contei também, mas vou contar de novo, vocês aguentam aí, escuta. Já que me convidaram para pregar, vocês vão ter que me ouvir. A gente estava tendo... Coitada, das meninas da Lausanne já ouviram isso, mas vocês vão ouvir de novo, tá, amor? Eu fui a gente teve um seminário da corte aqui, né, que todo ano nós fazemos, geralmente no carnaval. E aí, nesse seminário, separaram lá os workshops. Então tinha o workshop dos solteiros, o workshop dos que estão se relacionando, que é muito legal esse dos que estão se relacionando, que você descobre vários casais assim na hora, super interessante. E aí depois o workshop dos casados. E eu já era casada nessa época, eu fui para o workshop dos casados, né? E aí chegou lá o pastor, que hoje é pastor Gustavo Paiva, estava ministrando lá para nós, falando sobre casamento e etc. Em determinado momento, ele começou a falar sobre a criação de filhos, e tinha algumas pessoas mais experientes lá. Eu, na época, ainda não tinha minha filha, não estava nem grávida. E ele estava falando, né, a importância do pai para a filha, e dando alguns conselhos para homens que estavam lá, que tinham filhas. E ele falou, olha, é muito importante você ser atencioso com a sua filha, porque você é a figura de Deus que ela tem na terra, e etc. E falou. Aí ele falou que quando a filha dele fizesse 15 anos, ele tinha se proposto a fazer algo para ela. Que ele queria comprar um anel para ela e levar ela para jantar, só ele e ela. E aí nesse jantar, que estariam só os dois, né, a mãe não participaria desse momento, ele falaria para ela, olha filha, eu te trouxe para esse jantar porque hoje você está completando 15 anos, que é uma idade que a moça começa a se interessar por rapazes, o papai sabe disso, o papai já passou por isso, e etc. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que eu trouxe esse anel de brilhantes aqui para você, e eu quero colocar esse anel no seu dedo hoje, simbolizando a sua santidade. Então, esse anel simboliza que você está guardada a partir desse momento. E você só vai tirar esse anel no dia do seu casamento. Você vai trocar esse anel por uma aliança do seu noivo. Então, isso significa que até o seu casamento, o seu noivo, o seu homem, o amor da sua vida sou eu e Jesus. E quando chegar no altar, então, nós vamos trocar a sua aliança que o papai te deu por uma aliança de ouro do marido que o Senhor preparou para você. E eu, ouvindo aquilo, já estava me ficando brava por dentro, né? Fiquei lá, amém, amém. Aí, uma abençoada levantou e falou, ai, meu pai fez isso comigo. Meu pai fez isso. Ele fez isso, né? Ele me chamou, me levou lá no restaurante, não sei o quê, nanani. E eu ouvindo ela, falando, ah, é, queridinha? Com uma raiva. Aí, amém. Me fiz de forte lá. Amém, querida, que bênção, né? Glória a Deus. Nossa, legal. Legal mesmo. Aí, voltei para casa com meu marido, né? No carro, não abri minha boca no carro. E ele, amor, tá tudo bem? Eu, tá. E você sabe quando mulher fala tá, homem não pergunta mais nada, né? E ele, tá bom, tal. E era domingo de manhã isso. E à noite precisava voltar para o culto. E aí eu fiquei lá, cheguei em casa assim, muito mal mesmo. Para você ver, né? Como eu te disse, como a questão da paternidade, ela é um processo na sua vida. Muitas vezes nós achamos que nós já fomos totalmente curadas nessa área no encontro. Mas é mentira, né? Muitas vezes o diabo camufla isso dentro de você, para você não viver os sonhos de Deus para a sua vida, não receber verdadeiramente o amor de Deus e passar por frustrações porque você não recebeu verdadeiramente o amor de Deus. E para você ver que nessa época eu já era casada, já era líder na igreja e ainda não era totalmente curada na questão da paternidade. Então,
Às vezes você está aqui hoje, você é líder, você é discipuladora, você tem alguma função dentro da igreja e muitas vezes você fala, não posso talvez chorar, não posso me abrir, mostrar que eu ainda não fui curada. O que as pessoas vão pensar? Meus liderados estão aqui. Mas eu quero te dizer que você deve se abrir para essa cura. O Senhor tem isso para você, para que você possa viver os sonhos dele. E aí então eu cheguei lá em casa, fiquei lá mal mesmo. E eu já tinha passado pelo encontro, já tinha ficado mal no encontro e achei que estava tudo bem. E aí chegou a hora de ir para o culto, meu marido falou assim, amor, vamos, troca, vamos, tem que ir para o culto e tal. Aí eu falei, eu não vou para o culto hoje não. Nunca faltei num culto na minha vida, nem que eu quisesse. Mas nesse daí eu falei, não vou para o culto hoje não. Mas por que você não vai no culto, não sei o quê? Não vou para o culto. Tá bom, então eu vou, fica aí. Aí ele foi, e eu fiquei lá em casa, né? Aí todo mundo saiu de casa, eu morava com a minha mãe, nessa época nós éramos casados, mas nosso apartamento não estava pronto, a gente estava morando lá com a minha mãe. Minha mãe foi pro culto, minha irmã acho que foi pro culto também, não sei se minha irmã era crente nessa época, mas deve ter ido pro culto, em nome de Jesus. O meu irmão não sei onde se enfiou, e eu fiquei lá em casa sozinha. E aí eu falei... Deus, é agora. É agora que o Senhor vai ter que me explicar essa coisa aí. Por que o Senhor fez isso com a menininha e comigo o Senhor não fez? A gente vai conversar sério aqui. Eu não quero saber. Você vai me explicar. Tive uma DR mesmo com Deus. Eu falava até alto. Parecia que estava brigando com meu marido. Falava, e aí? Me conta, o que aconteceu? Por que você não me guardou igual você guardou elas? E aí eu lembro que na época... Eu gostava muito daquela música do Thales Roberto, que é Deus me ama, mesmo sendo assim, sabe essa daí? Pobre pecador, Deus me ama. Coloquei essa música. Coloquei para repetir 895 vezes. Aí fiquei lá no meu quarto, conversando com Deus, falando, Deus, é o seguinte... Eu passei por tanta coisa nessa vida, sabe? O Senhor deixou eu me entregar para homens, porque eu não tinha revelação de quem o Senhor era. Sabe, mas eu entendi que você é meu pai, mas você é um mau pai. Porque você deixou acontecer tudo isso na minha vida. Como assim você deixou eu me entregar para homens, eu viver no mundo lá, passar por várias frustrações, e com as irmãs você guardou, fez o pai delas levar o anelzinho para ela. Meu pai nem aí, meu pai nem sabe o que é anel. Eu quero saber essa história. E aí eu lembro que eu coloquei essa música, e essa música Deus começou a ministrar no meu coração. E eu lembro que eu comecei a chorar, e eu nem entendia por que eu estava chorando. E nesse dia, Deus curou a minha paternidade. Depois de anos que eu tinha passado pelo encontro. E aí eu deitei na cama e chorava. E eu senti Deus falando claramente para mim. Olha, filha, você acha que não, mas eu sempre te guardei. Em cada circunstância, eu estava com você. Em cada circunstância, você foi guardada, você foi separada. E é por isso que hoje você está aí, vivendo os meus propósitos. Porque você pôde entender que eu te guardei. Você foi guardada, mesmo lá no mundo, quando você achava que eu não estava com você. Eu estava com você. E esses dias eu até vi no Facebook uma ilustração disso que eu estou falando, que falava exatamente isso. Quando você pensa que Deus não está te guardando, Ele sempre estava lá. Não sei quantas viram um menininho andando na rua chutando tudo. Ele chutava tudo, tipo, que saco, que droga de vida, não sei o quê. Aí nisso veio um caminhão com tudo e passou tipo 1 milímetro na frente dele. E aí fala, tá vendo? Você achou que sua vida estava uma desgraça, que Deus não estava com você, mas Ele estava te carregando no colo. E foi isso que aconteceu comigo, foi isso que Deus falou comigo. Você achava que eu não estava com você, mas em todo momento você estava no meu colo. E eu lembro que eu comecei a chorar, e ali eu recebi o verdadeiro amor de Deus nessa parte paterna. Ali eu tive convicção que Deus era meu pai, e que independente se meu pai do mundo tinha me guardado em determinados aspectos, tinha separado determinados momentos para mim, Deus, que é e sempre foi o meu pai, reservou esses momentos para mim. E eu quero te dizer que Ele reservou esses momentos para você também.
E você vai receber essa paternidade. E a partir do momento que você tiver convicção de quem Deus é na sua vida, você vai perceber que as coisas vão começar a fluir na sua vida. E eu lembro que quando eu já tinha ouvido essa música aí umas 50 vezes nessa hora, e eu lembro que eu levantei e falei: amém, Deus, eu recebo. E eu lembro que eu comecei a gritar no meu quarto: tá vendo, diabo? Gritando mesmo, eu sempre fui meio doida assim. Eu gritava mesmo: tá vendo, diabo? Ele me ama, eu sou amada, eu sou muito amada. Você é um mentiroso, você é mentiroso. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. E eu acho que os vizinhos nessa hora falaram: meu Deus, coitada, a louca tá tendo uma crise lá, que Deus ama ela. E eu gritando: Ele me ama, eu sou muito amada, eu sou muito amada. E eu quero te dizer que você é muito amada. Muito amada. Você não tem ideia do quanto que você é amada. Às vezes você olha para o seu pai terreno e fala: ah, eu não sou amada, meu pai me espancou, meu pai fez isso, meu pai me abusou. Porque o diabo usa de golpes baixos para denegrir a imagem de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus é o mesmo, Ele permanece o mesmo, Ele é imutável e Ele é bom, e Ele te ama, e a vontade dEle para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Amém? E um outro ponto, né, que nós temos tendência, como eu citei aqui, de acontecer conosco quando nós não temos convicção da paternidade de Deus, é de nós sermos mulheres carentes. Por quê? Como eu comentei aqui, muitas vezes você quer buscar em homens aquilo que você não recebeu do seu pai. Então, meu pai não me ama, então eu vou achar quem me ame. Meu pai não me dá atenção, então eu vou achar quem me dá atenção. E foi isso que aconteceu na minha vida, antes de eu me converter. Eu, como eu disse, era frustrada no relacionamento com meu pai. E aí, quando eu atingi a minha idade, que eu já podia sair, porque até 18 anos meu pai não deixava eu sair, não deixava eu fazer nada. E aí, quando eu atingi a idade que eu podia sair, que eu podia ir para balada, que eu entrei na faculdade, etc., eu falei: então agora meu pai vai ver. Porque a gente quer meio que se vingar, né? Ele não me deu atenção, então agora ele vai ver. Eu vou achar quem me dê atenção. E aí você vai para o mundo, isso é normal. Acredito que 80% das mulheres aqui viveram isso. Né? Sorte daquelas que o Senhor a encontrou desde cedo, que eu gostaria muito que tivesse acontecido comigo. Mas se não aconteceu com você, como não aconteceu comigo, eu quero te dizer que você não é coitada por conta disso. Deus tem sonhos para a sua vida. E basta você decidir romper com o que você tem vivido ou com o que você viveu e viver os sonhos dele. E eu, então, fui pro mundo, namorei, comecei a namorar, aí depois terminei com meu namorado porque eu entrei na faculdade, e eu falei: não, vou ficar namorando, na faculdade tem vários meninos bonitinhos, vou ficar aqui com um só, eu quero mais curtir. E eu queria curtir, porque eu falei: eu não tenho ninguém que me ame, ninguém tá nem aí pra mim, então eu quero mais que se lasque com tudo, quero mais viver a vida. E essa é a tendência, é o que o diabo faz conosco mesmo. Ele joga na nossa mente: olha, você não é amada. Vai achar quem te ame, vai achar um homem que te dê valor. Você não é amada. E aí você vai nessa busca inconstante por homens que nenhum do mundo vai poder te dar esse amor que só Deus pode te dar. E você vai sendo frustrada pela vida, consequentemente. Né? E eu era tão frustrada nessa área, o diabo me marcou tanto nessa área, que você, veja, pode parecer algo simples. Mas que drama, só porque seu pai não falava te amo, só porque seu pai não te dava atenção, para você ver como as marcas do inferno são profundas. Que eu cheguei até a desacreditar do amor por conta disso. E aí eu falava: quer saber? Eu vou mais zoar, meu pai não está nem aí para mim, não é um bom pai, não vejo ele como um bom marido, então também o amor não existe. Eu pensava isso: o amor não existe, essa história que o pessoal fala aí é coisa de novela, que o pessoal casa, vive feliz para sempre, isso aí é conto de fadas.
E aí eu passei uma época louca, assim, falando, não quero casar, não vou casar, nunca vou casar. Falava para minha mãe, falava, mãe, você deixa meu quarto aqui porque eu nunca vou casar, eu sempre vou morar aqui. O que eu quero até é ter um filho. Olha que absurdo. Eu falava isso. Falava, eu até quero ter um filho, porque eu acho legal ter um filho, né? Eu vou morrer solteira sem ter filho. Eu acho legal ter um filho, que pelo menos um filho é alguém que te ama, o amor verdadeiro, né? O único amor verdadeiro é de uma mãe para com um filho. Agora, de homem para com mulher, esse amor não existe. E aí, por isso, eu me joguei na vida, falei, não vou casar, desacreditava do casamento, desacreditava do amor, isso não existe, isso é coisa de novela, até que um dia o Senhor me encontrou. E aí o Senhor ministrou ao meu coração, olha filha, o que você tem vivido é tudo mentira, é tudo enganação do inferno, porque eu tenho planos para a sua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor tem propósitos e planos para nós. E o Senhor nunca despede ninguém de mãos vazias. Então, às vezes, você está aí com 25, 30 anos e até hoje você não casou, você não encontrou alguém e você pensa, ai, mas é tudo mentira. O pessoal aí fica falando que eu vou casar em corte, que vai ser uma coisa bonita. É tudo mentira. Eu quero dizer que mentira é a do diabo na sua mente. Porque você vai casar sim, você vai ser feliz sim. Isso é o que o Senhor, o teu Deus, te promete. E como eu já disse, Ele não despede ninguém de mãos vazias. Assim como foi na minha vida. E aí então, quando o Senhor ministrou ao meu coração, eu comecei a voltar a sonhar, né? Deus restaurou os meus sonhos. E Deus faz isso mesmo com os nossos sonhos. Ele pega tudo aquilo que estava destruído, que estava destronado, que você não acredita mais, que você acha que não tem mais solução, e Ele restaura e te mostra que é possível nas mãos dEle. E eu quero te dizer que o passado, o que você viveu no passado, como eu vivi no mundo e etc., o passado, ele é algo muito ruim para a nossa vida. Como diz aquele ditado, né? Quem vive de passado é museu. E é mesmo. Porque o passado, ele só serve para nos trazer acusação, para nos trazer medos e para tentar nos fazer parar e não viver os planos de Deus. Por que o passado me acusa? O passado te acusa através de pessoas, por exemplo, faz você se sentir, mas olha, você não era a fanqueira do pedaço, agora virou a santinha? Você não era a que ficava com todo mundo na balada, agora você quer falar para mim que você é a santinha, que você não faz mais nada? Ele usa de pessoas para te acusar, às vezes pessoas próximas de você, pessoas dentro da sua casa, falando, nossa, vai para a igreja? Oh, aleluia, hein, irmã? E isso você acha que não, mas isso vai entrando na sua mente. É verdade, eu não sou tudo isso. Eu ainda penso umas coisas meio que Deus não gosta, é verdade. Acho que é melhor eu parar de ir para a igreja, porque usa de pessoas. Quando eu me converti, como eu falei, eu ia para a faculdade quando eu ainda não era crente, né? E eu me converti, eu ainda fazia faculdade. E eu estudava na Metodista. E aí, eu fazia parte da atlética. Eu, queria ser popstar desde criança. Então, cheguei lá, falei, não, eu vou conhecer todo mundo, eu vou ficar pop aqui dentro, tal. Então, eu conhecia todo mundo para eu poder ir nas baladas de graça mesmo. E aí, eu falava pro pessoal, e aí? Todo mundo era meu amigo, o pessoal me dava VIP para as coisas, e eu achava aquilo demais. O pessoal ia na porta da minha sala me procurar para me dar ingresso de balada, eu me sentia a Lady Gaga, né? E aí, quando eu me converti, eu falei, não, eu vou parar, agora eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar de viver essa vida do mundo, eu tenho que cortar tudo que eu vivo, porque o mundo, se você não souber lidar com o mundo, você tem que influenciar o mundo, só que se você não sabe lidar, o mundo acaba te influenciando. E é por isso que ainda hoje nós vemos muitas moças que foram totalmente apaixonadas por Deus, serem corrompidas pelo mundo e abandonar tudo que o Senhor tem para elas, para ir lá se frustrar no mundo. E eu lembro que quando eu me converti,
eu falei, não, a partir dessa semana, eu nem conhecia meu marido ainda, me converti aqui, mas né, nem tinha, achava ele zoadinho até. Aí eu falei, quer saber? Agora eu vou cortar tudo. Eu vou voltar para a faculdade e eu vou cortar tudo. E é engraçado que quando Deus te marca, irmã, não adianta, como a Esther orou aqui, é irreversível. Não adianta você tentar voltar para as coisas. Deus te marcou, você não vai conseguir. E eu lembro que eu rompi com tudo, cheguei lá, falei, eu não vou mais, não quero mais, eu encontrei a Deus e eu não quero mais ir para balada, não precisa vir mais na porta da minha sala, eu não vou mais. E eu lembro que as pessoas, conforme eles aceitaram isso, porque no começo eles não aceitavam, eles iam lá, é mentira, você está zoando, né? Você está zoando, é mentira. E aí eles iam na minha sala e falavam, não gente, não vou, entende, tal, não sei o quê. E aí eles começavam a me zoar. Eu chegava na classe, eles estavam, paz do Senhor, irmã. O Senhor seja louvado. E eu falava que se dane, eu queria mais que a minha imagem fosse essa mesmo. De mulher santa, separada. E é uma situação que eu lembrei agora que foi muito engraçada. Quando o Senhor te marca, é irreversível. Deus, se você resolver a sair dos planos de Deus, te falo uma coisa, você vai passar vergonha. Que foi o que aconteceu comigo. Eu decidi cortar todos os vínculos, não ir mais para balada, excluir metade do mundo do Facebook, cortei tudo. E aí um dia, a Atlética foi lá na sala fazer um sorteio para uma balada, que era uma balada assim muito top na época, todo mundo queria ir, era uma balada muito cara, nem lembro o nome. Acho que era Pachá, E aí, essa balada era muito cara, não sei ainda se é, mas era muito cara. E todo mundo sempre quis ir, mas a gente nunca ia, porque não tinha dinheiro. E aí, eles fizeram o sorteio lá, e aí eu lembro que eu pensei assim, Deus, na minha sala tem 60 alunos, eu não vou ganhar, mas se eu ganhar, eu vou ter que ir, né? Porque, 200 pau, você acha que eu vou perder essa? Eu falei, mas fica tranquilo, porque eu não vou ganhar, é impossível. Sortearam lá, Bruna, falei, não sou eu, Deus, tem 3 Brunas aqui. Bruna Gabriele Batista. Sou eu. Falei, sou eu, gente, tal. E aí, você não vai perder, né? Não, ainda eles falavam assim, você não precisa beber, você vai lá só para você ver como é, tal. E aí, nessa época, eu era nova convertida, ainda estava meio assim, eu falei, eu vou, quer saber? Eu vou. Aí, podia ainda levar um acompanhante. Aí, chamei uma amiga minha lá, falei, vamos, a gente vai, e é o sonho da nossa vida conhecer essa balada, a gente vai, e não sei o quê, e no caminho eu estava toda feliz, não sei o quê, e aí chegamos lá na fila, fiquei na fila, mó tempo para entrar, super empolgada, tal. Quando eu entrei, me veio uma opressão, parecia que tinha uma coisa nas minhas costas, assim. A menina que foi comigo falava comigo, eu não conseguia nem responder, começou a me dar um sono. E eu não estava com sono. Eu, cheguei lá super bem. Comecei a me dar um sono. E aí, ela foi lá pro meio, lá dançar. Vamos, eu falei, vai indo que eu já vou, tal. E aí, lá nesse lugar, tem um monte de puff, de sofá dos lados, assim, que é o lugar que o povo fica se pegando. Aí eu pensei, eu vou deitar bem ali naquele sofá. Fui lá no cantinho, deitei, eu capotei. Eu não vi nada. Eu acordei, era 6 horas da manhã, com ela me chamando para ir embora, brava, porque eu não tinha aproveitado nada. Pô, você veio pra balada para dormir, eu não acredito. Quando eu vi você ali, eu te chamei 1 milhão de vezes, você não acordou. O que aconteceu? Você tomou que droga? Não sei o quê. E eu falei, Jesus, tá bom, entendi. Nunca mais eu piso o pé numa balada. E Deus faz isso, Ele te marca. Quando Ele te separou, não adianta você tentar voltar para o mundo. Não adianta você tentar ir para lugares que você ia antes. Você foi marcada com sangue. É irreversível. Entenda isso. E aí, deixa eu ver onde eu estava, que até me perdi depois dessa história. Do passado, né? Que Ele usa pessoas para te acusar, como eu disse que fizeram comigo. O passado te faz ter medo de avançar. Né? Muitas vezes você se vê numa cadeira de balanço, como disse a Joyce Meyer. Você quer ir para frente,
Mas aí você volta para trás. Você pensa, não, agora eu vou romper, agora eu vou conseguir. Eu já consegui me desvencilhar daquela pessoa que me feriu. Eu já consegui me desvencilhar das coisas do passado. E aí quando você quer seguir os sonhos de Deus, o diabo vem com o passado e te volta para trás. Te faz viver numa cadeira de balanço, né? Mas como eu disse, o passado, você romper com o passado é uma decisão. Você tem que decidir viver os sonhos de Deus e falar para você mesma: Deus, eu sei o que o Senhor tem para minha vida. Eu acredito nos planos do Senhor e não nas mentiras do diabo. Eu vou viver os planos do Senhor para minha vida e romper com o seu passado. Né? Como eu disse, talvez você foi abandonada, rejeitada, talvez você foi abusada sexualmente, abusada emocionalmente, né? Porque isso também nos para. Se você for abusada, por exemplo, é uma marca muito profunda que o diabo faz com você. E isso faz com que você não queira mais viver os planos de Deus. Você pensa que você não merece viver os planos de Deus por conta das coisas que você passou no passado. E é isso mesmo que o diabo quer fazer, né? Te parar. Talvez você não conseguiu romper por falta de perdão, que também é algo muito sério, que faz muito tempo que nós não tratamos disso aqui, sobre falta de perdão, mas é algo muito sério. Se você não tem a capacidade de liberar uma pessoa, você não consegue romper com a sua vida e não com a dela. Muitas vezes a gente pensa, eu não vou perdoar mesmo, problema dela. Mas quem é a maior atingida na situação não é a pessoa que te feriu, é você. Porque a falta de perdão te traz amargura, te traz ressentimento, te traz culpa, te traz dor. Então a gente acha que a gente está fazendo mal para a pessoa que nos feriu, mas nós estamos fazendo mal para nós mesmas. Eu só consegui romper verdadeiramente com Deus e com tudo na vida quando eu resolvi perdoar o meu pai. Porque perdoar não é fácil. Muitas vezes a gente vê alguém contando testemunho que perdoou fulano. Tal pessoa fez isso por mim, eu perdoei. Você fala, amém, que bonitinha, perdoou. Mas é uma coisa muito difícil. É algo que tenta te prender, que não deixa você liberar a pessoa. É muito difícil você perdoar alguém que te feriu. Mas como diz sabiamente a minha grande amiga Bianca Toledo, eu não perdoo porque eu sou boazinha, eu perdoo porque eu sou inteligente. Nós temos que ser inteligentes. Um dia você foi muito perdoada e é por isso que hoje você pode perdoar. Eu entendi isso. O Senhor falou ao meu coração, um dia você foi muito perdoada. Como agora você vai ousar não perdoar alguém? O que o Senhor fez por nós na cruz, irmãs, dificilmente alguém fará de novo por você ou por mim. Nós fomos muito perdoadas. Então nós não temos o direito de não perdoar a pessoa que nos feriu. Por mais que seja difícil. Eu não estou falando aqui que é fácil. Você acha que é fácil perdoar alguém que me abusou sexualmente? Não é fácil mesmo. Mas é necessário. Para que você possa romper no Senhor. Amém? E para finalizar, que eu acho que eu já devo ter até passado do meu tempo. Vocês não veem que esse afajuto, não. Então eu quero te desafiar, né, mediante a todas essas histórias, mediante essa conversa, a você sair daqui hoje decidida a romper na questão da paternidade e aceitar que Deus é o seu pai e que Ele tem o melhor para a sua vida. Essa semana eu fiz um jejum para estar aqui. Eu senti de Deus de fazer esse jejum, né? Estava orando especificamente por essa reunião e Deus falou ao meu coração: você vai jejuar essa semana, porque muitas moças naquele lugar vão receber verdadeiramente a marca da paternidade de Deus. E eu quero te dizer que se você está aqui nessa manhã, isso é para você. Não é porque eu estou falando, mas é porque o Senhor preparou esse momento para você. E no meu livro, o meu foco nesse livro foi falar para você sobre quem você é em Deus, a sua verdadeira identidade no Senhor. Sabe, irmãs, quando você descobre quem você é em Deus, minha filha, ninguém mais te segura. Quando você descobre que você é a filhinha de Deus, você pode tudo.
Sabe, o Senhor é seu Pai. Tudo que você quiser pedir, peça, Ele vai te dar. Você tem um pai generoso, você tem um pai rico, um pai milionário. Muitas vezes nós não temos convicção de quem é Deus, porque nós não pedimos as coisas para Ele. Nós temos medo de pedir. Eu já pedi tanto para eu casar, que se eu pedir de novo, Deus vai falar, caramba, pede, minha filha, Deus vai te dar. Eu aprendi isso, tudo que eu quero, eu vou lá e peço para Deus com a cara lavada, descarada. Coisa que às vezes a gente olha e fala assim, impossível eu ganhar isso. Você vai ganhar. Eu já tive muitas experiências na minha vida nessa questão da generosidade de Deus. Antigamente tinha medo de pedir também. Eu olhava para uma coisa e falava, uau, isso é impossível. Se eu pedir isso, não tem como, não tem de onde tirar. E Deus, às vezes eu penso numa coisa, Deus me dá. E eu quero dizer que isso não é para mim. Eu não sou filha preferida de Deus. Quer dizer, eu acho que eu sou um pouco, mas você também pode ser. Mas a gente se você pensar algo... Já aconteceu isso com você? Eu acho isso incrível como Deus faz as coisas. Eu lembro que quando eu fui comprar meu apartamento, eu e meu marido íamos morar num lugar longe da igreja, longe, de frente para um cemitério, que eu morro de medo de cemitério. Eu não piso no cemitério nem que você me pague. E a gente ia morar de frente para o cemitério, que era a única coisa que nós podíamos pagar. E um dia meu sogro falou assim, vamos comigo visitar um apartamento que eu quero comprar, tal. E eu fui com meu sogro. Chegou lá, eu vendo a planta do apartamento, o cara lá explicando o que ia ter ali, o que ia ter aqui, ali ia ser a piscina, ali ia não sei o que. Eu lembro que eu pensei, Deus, eu não quero aquele. Eu não quero morar perto do cemitério, Deus. Eu quero morar nesse aqui. Eu quero esse aqui. E passou uma semana, o preço era absurdo, a gente não tinha como pagar. Nós tínhamos uma reserva para dar entrada e mais um valor certo para pagar as parcelas que não tinha como ultrapassar aquele valor. Meu marido na época não era pastor, não tinha salário, só eu trabalhava. Eu ia ter que pagar tudo. E eu lembro que passou uma semana, o meu sogro me ligou e falou, querida, aquele jeitinho dele, você gostou daquele apartamento que a gente foi? Eu falei, se gostei. Ele falou, porque você não acredita. Estão fazendo uma super promoção para quem já é proprietário que ele tinha comprado, para comprar uma nova unidade com praticamente 50% de desconto. A entrada você tem que dar só X valor, que era exatamente o valor que eu tinha de entrada. E as parcelas vão ficar só... Calma. As parcelas vão ficar só X valor, que era exatamente o valor das parcelas que eu tinha. E vocês acham que quem fez isso? Foi o corretor? Não, foi Deus. E era algo impossível. Impossível, irmãs. Você olhava e falava, uau, agora eu estou pedindo outra coisa para Deus. Falei pro meu marido ontem que eu queria uma coisa. Ele falou, tá doida? Isso aí é caro. Falei, querido, relaxa que eu já pedi pro papai. Papai é rico. Você não sabe, meu pai, tem muita grana. Ele vai me dar. Então eu quero te desafiar, nessa manhã, a entender, primeiramente, que Deus é o seu Pai. Ele sempre foi o seu Pai. Independente de tudo que você já viveu, tudo que você já sofreu nessa vida. Independente se você tem um pai dentro de casa ou se seu pai não mora com você. Independente se você nem conheceu o seu pai. Eu quero te dizer que isso não faz diferença nenhuma. Porque o pai que você tem sempre esteve com você. Ele mora lá no céu e ele habita aqui dentro. E eu quero te desafiar nessa manhã a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos orar por isso agora.